você pedir, o juiz pode colocar a pensão para ser descontada na folha de pagamento. Bem-vindo de volta ao Ponto Delas. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante e delicado, que é o divórcio. Quando acontece o fim de relacionamento, precisa e exige que exista muita organização financeira, jurídica e principalmente emocional. Quando a mulher decide, Paty, se divorciar, qual é o primeiro passo que ela precisa fazer? O primeiro passo que você tem que fazer, caso queira se divorciar, é buscar uma explicação jurídica sobre quais são os seus direitos e os seus deveres nesse divórcio. Porque a gente sabe que às vezes pode envolver menores, patrimônio, financeiro de vocês, o quesito psicológico e realmente a Maria da Penha. Então, uma orientação jurídica, ela é sempre essencial. E quando a gente fala em conflito, quase sempre envolve patrimônio, dinheiro, dói no bolso. Então, antes de pensar com emoção, é necessário entender o que é o direito de cada um. Por isso, Patrícia, como que funciona a divisão de bens? Vamos falar do mais comum, que é a comunhão parcial de bens. Isso serve para você que vive de união estável. Hoje em dia, como é que funciona? Quando você casa, quando você está junto, 50% dos bens é para um, 50% do bem é para outro, que vocês construíram juntos. O que não entra aí nessa comunhão parcial de bens? A herança e doações. Mas o resto, o que vocês conseguiram, é 50 para cada. E aqui nós temos um ponto importantíssimo, a reorganização financeira. Porque quando você se divorcia, você precisa se sustentar sozinha. Então, você precisa elencar as suas fontes de renda e as suas despesas, ver aquilo que é possível você colocar para depois, aquilo que é uma necessidade que precisa manter. E quando envolve filhos, aí o assunto fica muito delicado. Existe, inclusive, um mito de 30%. Como que funciona, Patrícia? Bora quebrar esse mito? Vamos. Hoje é o seguinte, quando a gente fala de pensão para filho, 30% não é um obrigatório, é o que o juiz determina. Não, pelo contrário. Hoje, numa ação de alimentos, o juiz ele reconhece o quê? A necessidade da criança e a possibilidade do pai. Junto, ele analisa e ele dá um valor determinado de pensão. Mas detalhe, como é que funciona em quesito de pensão? O juiz ele dá uma sentença preliminar, que é uma sentença durante o processo, para depois dar a sentença oficial, porque ela pode ser feito um acordo ou ele mesmo decidindo. Mas 30% é obrigatório, é assim. Olha, tive uma audiência recente que aconteceu a seguinte situação. O pai da criança, ele é um empresário muito forte, ele tem muito dinheiro, ele vende gado, ele é bom, financeiramente falando. E aí ele falou assim, mas não tem que pagar, né, 30% do valor do salário? E aí até questionei ele, olha, se hoje o seu filho fosse receber 30% em cima do valor que você recebe, porque você é um empresário, então o salário é grande, ele não ia receber menos de 10 mil reais. Daí você tira. Inclusive, se você pedir, o juiz pode colocar a pensão para ser descontada na folha de pagamento. Ou seja, quando ele receber o salário, ele vai receber menos a pensão e a empresa tem que repassar esse valor para você. Divórcio não é apenas sobre separação, é sobre reorganização. Porque quando a mulher tem informação, orientação jurídica e planejamento financeiro, aquilo que parecia um caos pode se transformar num novo recomeço, com autonomia e segurança. E o mais importante, se você está pensando em se divorciar, procure um advogado. Esse é o ponto delas.